Estamos de volta para a segunda parte do nosso vídeo, das nossas videoaulas sobre a história da educação cristã. Como vimos no primeiro século, a educação cristã, o método da educação cristã confundia-se com a própria vida em comunidade, né? As comunidades cristãs ensinavam a fé, o desenvolvimento da fé, a partir da sua própria vida comunitária. Ou seja, o método de educação era o método da comunidade apostólica. E já no finalzinho desse primeiro século, vai haver um grande acréscimo. O número de gentios na igreja vai superar o número de judeus, não é? Porque os judeus eram maioria, mas com o passar do tempo o evangelho é poderoso e muitas pessoas foram agregadas às comunidades cristãs e não eram judaicas, eram gentias. Então surgiu um grande desafio. A partir desse momento, no século II, no segundo século do cristianismo, nós vamos ter outros métodos de educação cristã que nós vamos ver a partir desse momento. Então vamos lá para a segunda parte da nossa aula sobre a história da educação cristã. Século II, o catecumenato e a catequese, que vão ser os dois métodos de educação cristã que vão coexistir junto com o método da comunidade cristã. Então, com o grande aumento do número de gentios nas comunidades cristãs, houve a necessidade de uma preparação prévia para a introdução na cultura litúrgica. Então, como o número de gentios foi crescendo cada vez mais e os novos gentios foram sendo acrescentados às comunidades cristãs, houve a necessidade de uma preparação prévia desses gentios para a introdução na cultura litúrgica cristã. Como nós falamos, tinha como referência a cultura hebraica, a cultura judaica, a cultura da sinagoga, o método da sinagoga, como referência, claro. Então, os gentios, eles se sentiam meio peixes fora d'água, né? Peixes fora d'água quando chegavam na comunidade cristã, porque eles tinham formação grega. Ao entrarem na comunidade cristã, eles já entravam numa nova cultura, não é? Que é a cultura cristã. Uma nova cultura, a cultura cristã. E essa cultura cristã, ela não tinha como referência a cultura judaica. Então, eles ficavam perdidos. Então, houve a necessidade de uma preparação prévia para que eles fossem introduzidos nessa cultura litúrgica e, ao mesmo tempo, fossem preparados para o batismo. Né? Outro grande problema, outra grande situação é preparar eles para o batismo. Então, o primeiro método de educação cristã que vai surgir é o catecumenato. E na metade do século II, vai surgir outro método de educação cristã, que são as escolas catequéticas. Né? Com a chegada dos gentios, houve uma grande influência da cultura grega. Assim começaram a surgir as escolas catequéticas. As escolas catequéticas começaram a ser formadas por gentios, agora convertidos ao cristianismo, mas que tinham um grande conhecimento de filosofia grega. E esse conhecimento de filosofia grega, aliada à visão cristã, começou a ser difundido através das escolas catequéticas, que nós vamos abordar já. Vamos começar comentando um pouco sobre as escolas catecumenais, que é a catequese. O que significa a palavra catecúmeno? O catecumenato vem da palavra catequese, que quer dizer ensino ou instrução. Como já falamos, houve a necessidade de que os gentios eles fossem ensinados, eles fossem introduzidos na cultura litúrgica cristã, fossem preparados para o batismo em águas, para poder participar da ceia do Senhor e poder serem efetivados de fato nas comunidades cristãs. Então, houve a necessidade da formação dos catecúmenos, que seriam os discipulados, né? Que seria equivalente a um discipulado que nós temos hoje em dia. Né? Então, primeiro, as escolas catecumenais preparavam os novos crentes para o batismo. Isso durava de 2 a 3 anos, em algumas comunidades chegavam até 5 anos o catecumenato. O catecumenato era composto de 3 níveis, ou de 3 ciclos. Primeiro, era o nível ouvinte, onde os gentios participavam das palestras básicas, dos ensinos básicos, participavam da vida dos cultos, mas tinham o básico dos sermões.
Depois, quando eles chegavam em um certo ponto, eles passavam para um chamado nível ajoelhado. O primeiro nível era o nível dos ouvintes, eles só ouviam a palavra. No segundo nível era o nível ajoelhados, que eles eram convidados, no caso, os participantes do nível ouvintes iam para suas casas, eram liberados do culto, eles participavam do culto até esse determinado momento. A partir desse segundo momento, os que já eram mais experientes, que já eram vistos como experientes ouvintes, agora eles passam para o nível ajoelhados, onde eles eram convidados cristãos mais antigos, mais experientes na fé, a participar de orações intensas, de orações mais fervorosas, não é? Ajoelhados, clamando a misericórdia de Deus. Então nós tínhamos o nível ajoelhados, e nesse nível também os sermãos, eles eram mais profundos, mais aprofundados. Então nós tiramos o segundo nível, que é o nível ajoelhado. E o terceiro nível, que era o nível do nível escolhido, né? O chamado nível dos escolhidos. A partir desse momento, os catecúmenos, eles eram ensinados na liturgia cristã acerca do batismo, da Santa Ceia. Eles aprendiam acerca do batismo, o significado do batismo, o significado da Santa Ceia. Eles subiam um pouco de nível, né? Então, nas escolas catecumenais, nós tínhamos 3 níveis: o nível 20, o nível ajoelhado e o nível escolhido. E como eu falei, isso poderia durar de 2 a 3 anos na maioria das comunidades cristãs. Em algumas comunidades cristãs chegavam a durar até 5 anos, né? E você reclamando aí do seu discipulado que está durando, parece que não acaba, né? Mas veja aqui o exemplo da igreja do segundo século, não é? Então, esse foi o primeiro método, o segundo no caso, né? Porque o primeiro era a vida da própria comunidade. E começou a coexistir agora as escolas catecumenais ou catecumenato, como educação cristã. Outro método de educação cristã que podemos destacar é as escolas catequéticas. As escolas catequéticas. Como surgiu as escolas catequéticas? Surgiu a partir de pessoas gregas que tinham conhecimento em filosofia. Muitos filósofos gregos converteram-se ao evangelho e, a partir desse momento, eles começaram também a ensinar a filosofia grega para alguns cristãos que se ofereciam, né? Diferente do catecumenato, muitas escolas catequéticas não estavam diretamente relacionadas à vida comunitária, à comunidade cristã. Então, como no caso a gente vai estudar a escola de Alexandria. Na escola de Alexandria, nos escritos de Clemente, ele não faz referência à vida comunitária, à comunidade cristã de Alexandria. Então, é provável que muitas escolas catequéticas não estivessem necessariamente alinhadas com a vida da comunidade cristã, da comunidade apostólica. Então, o que eram as escolas catequéticas? Eram centros de ensino com grande influência do pensamento especulativo grego, ou seja, a filosofia grega. Um dos objetivos das escolas catequéticas eram formar jovens que almejavam o ministério. Então, muitos jovens que tinham desejo de servir a Jesus no ministério, eles procuravam essas escolas catequéticas para conseguir mais um nível maior intelectual, um estudo aprofundado das escrituras, né, a partir da filosofia grega, né? Então, a partir da filosofia grega, eles procuravam um nível intelectual maior, assim como podemos ver em Paulo, né? Tentar se igualar a Paulo. Então, eles procuravam as escolas catequéticas para poder ter uma profundidade intelectual maior, pois almejavam um ministério. As mais famosas escolas catequéticas eram a de Alexandria, que surge exatamente no século II, na metade do século II, e no final do século II surge a escola de Antioquia. Eram as 2 escolas catequéticas mais famosas ali nos 5 primeiros séculos do cristianismo, não é? Que inclusive escolas que ditavam tendências na exegese, não é? Na hermenêutica. Quando a gente vai estudar a hermenêutica, se faz muito referência ao método alexandrino e o método de Antioquia, né? O método alexandrino, que era aquele método mais alegórico, e o da Antioquia, que valorizava mais o contexto histórico-gramatical das escrituras, não é? E havia também uma disputa política, né, entre essas 2 escolas catequéticas
principalmente no século III e no século IV, como nós veremos mais adiante. Então, na escola de Alexandria, nós vamos ter grandes personalidades, como Ateno, que é um filósofo estoico que convertido ao cristianismo, que é a partir dele que a escola de Alexandria vai ganhar muito destaque, quando Ateno converte-se do estoicismo ao cristianismo. Ele traz essa bagagem filosófica e dá um grande destaque à escola de Alexandria, chegando a ser o diretor da escola de Alexandria. O seu discípulo, Clemente, também destaca-se muito na escola de Alexandria, e um dos nomes mais citados, quando a gente fala da escola catequética de Alexandria, temos Orígenes. Orígenes, que aos 18 anos, ele é convidado pelo bispo de Alexandria a tomar conta da escola do catecumenato, na formação de novos crentes na comunidade de Alexandria, nas igrejas de Alexandria. Então, Orígenes, ele começa a ensinar muito novo nas escolas, no catecumenato, a ensinar os novos crentes muito cedo. E é muito certo, é provável que ele tenha passado pela escola de Alexandria, chegando a ser também um dos seus filósofos cristãos mais proeminentes. Só que Orígenes, ele, mais tarde, ele sai de Alexandria e vai fundar uma escola catequética em outro lugar. E lá ele transforma a escola catequética numa forma de missão, numa espécie de missão evangélica, aonde ele abria as portas da sua escola catequética para que filósofos viessem a conhecer o cristianismo a partir de um ponto de vista filosófico, né? Criar um diálogo entre os filósofos, a filosofia e o evangelho. Então, ele atraiu muitos filósofos para mostrar uma visão filosófica do evangelho, um evangelho mais dentro do pensamento especulativo grego. Isso atraiu muita gente, inclusive a mãe do próprio imperador, do imperador romano da época, foi estudar com Orígenes em sua escola catequética, para você ver a importância aqui de Orígenes. E então Orígenes, ele vai começar a fundamentar uma visão cristã de mundo, que já tinha aprendido lá com Clemente. Clemente é um dos primeiros que trata acerca da cosmovisão cristã. Os ensinos de Clemente, ele traz uma cosmovisão cristã, e com Orígenes, isso aqui, essa ideia de visão de mundo, de visão de sociedade, vai começar a ser modelada mais a partir do ponto de vista filosófico, grego filosófico, né? Porque lá no Antigo Testamento a gente já tinha uma visão de mundo judaica. Nas comunidades cristãs, nós temos uma visão de mundo a partir do cristianismo, a partir de Jesus Cristo. Mas com Orígenes, há um casamento entre o pensamento especulativo grego com as escrituras sagradas, com o evangelho. E vai ser de suma importância. Então, em resumo, podemos resumir o século II, a educação cristã no século II, como coexistindo 3 métodos de educação cristã. A educação cristã, ela se dava em 3 níveis, né? Através das práticas litúrgicas comunitárias, o método da comunidade em si, a comunidade cristã ensinando a partir da sua vivência, da sua experiência diária. O catecumenato, que era a formação de novos crentes, e as escolas de catequese, que, ao mesmo tempo que formava novos líderes, formava jovens líderes que queriam aprofundar-se no conhecimento da filosofia grega, para ter uma maior intelectualidade, para poderem serem líderes e servir melhor na igreja, ao mesmo tempo que, como a gente viu em Orígenes, muitas escolas de catequese começaram a abrir-se para um diálogo com os filósofos gregos, e isso vai ser de suma importância para o aparecimento dos apologistas, né? Dos discursos de defesa do cristianismo diante da sociedade da época que acusavam os cristãos. Então, a educação cristã no século II baseia-se nesses três métodos aí de ensino. Por hoje nós vamos parar.
E na próxima aula nós abordaremos o século III, que vai surgir outro método de ensino, né? Outra visão sobre o ensino cristão, a partir da Revolução Clériga, que nós vamos abordar no século III, que já começa aqui no século II, já começa a haver um processo que nós vamos chamar de Revolução dos Clérigos. Isso vai se firmar no século III e vai surgir outros métodos de ensino cristão. Isso nós vamos abordar no próximo vídeo. Até a próxima.